Há uma coisa que eu repeti durante anos, quase automaticamente. Sempre que alguém me perguntava porquê que eu não avançava com as ideias que tinha, ou porquê que não avançava com certos projetos que tinha, ou porquê que certos projetos ficavam a meio, a resposta para mim sempre foi muito simples: não estou motivada. Parece que resumia tudo nesta palavra: não estou motivada. Dizia isto sem pensar muito, como se fosse uma verdade óbvia, como se explicasse tudo. O não estar motivada explicava o todo. E por outro lado, essas ideias que eu tinha também não me largavam. Eram ideias que me acompanhavam enquanto eu estava a conduzir, enquanto estava no banho, enquanto estava a cozinhar. Pensava nelas antes de dormir, pensava nas ideias todo o momento, toda a altura. Pensava nas minhas ideias a toda a hora, portanto, ocupava espaço na minha cabeça. Isso começava a criar uma tensão bastante estranha. Porque realmente alguém tem uma ideia e não está motivado para fazer, para pôr essa ideia em prática, porque é que essa ideia também ocupa tanto espaço, portanto não consegue motivação para começar essa ideia. Por um lado não consegue começar e por outro lado também ocupa imenso espaço na cabeça, sempre a pensar no mesmo. Mas eu durante muito tempo não questionei nada disto. Aceitei que a motivação fosse uma coisa que ou se tem ou não se tem, ou se está motivado ou não se está motivado. Uma espécie de uma energia interna que ou temos ou não temos. Eu estava constantemente à espera dela, da motivação, à espera do momento certo, à espera de sentir aquilo. Só que aquilo e aquele momento nunca chegava. A forma como falamos de motivação é algo curioso, porque parece que é sempre algo muito externo, é sempre grandioso, é transformador, é quase épico. Como se houvesse um dia que acordássemos diferentes, mais confiantes, mais focados e mais certos de nós próprios. Esperei muito tempo por esse dia mesmo. Vi as pessoas a lançarem projetos, a falhar, a continuar, a começar, a arriscar. E eu continuava sentada à espera da motivação. Então a narrativa é quase sempre a mesma. Quando nós queremos realmente algo, nós fazemos. Porque quando não fazemos, a conclusão é lógica, talvez eu não queira assim tanto. Isso começa a correr um pouco por dentro. Com o tempo eu comecei a perceber que aquilo que eu chamava de falta de motivação tinha caras diferentes. Às vezes era simplesmente o medo. Mas um medo simples, nada de dramático. Era basicamente medo de investir muito tempo naquele projeto e que depois viesse a revelar que aquele projeto não tinha pernas para andar ou que não tinha fundamento nenhum, que esse projeto afinal não era assim nada de especial. E nós às vezes temos um bocadinho de medo de investir o nosso tempo. Um medo. É um medozinho. Era medo de entusiasmar demasiado e depois cair lá de cima. Era também medo de perder muito tempo a criar algo e depois nós depois esperamos sempre, inevitavelmente, por uma reação das pessoas, e essa reação muitas vezes não vinha também. E não vinha porque eu criava, mas depois também não divulgava muito. Criava só, ficava só pela criação. Outras vezes era também um perfeccionismo disfarçado. Aquela ideia de que eu ainda não estou pronta para começar. Faltava sempre qualquer coisa, tenho que aprender mais qualquer coisa para poder falar sobre este assunto, porque ainda não sou uma expert no assunto. Então falta mais qualquer coisa, vou esperar mais um bocadinho. E depois de pensar tanto, também havia um cansaço antecipado. Porque quando se perde tempo a pensar demasiado numa coisa, ficamos cansados antes de começarmos. Mesmo antes de começarmos, não é? Só de imaginar o caminho todo. E a tudo isto eu resumia e punha tudo dentro do mesmo bolo, que é: não estou motivada para começar. Era simples. Porque assim era mais fácil. Não obrigava a olhar para qual é que era realmente o meu problema. Era muito mais fácil resumir desta forma: não estou motivada, ponto final. Porque criar não é só produzir algo, é colocar uma parte nossa num sítio onde já não controlamos totalmente. E nós gostamos de controlar aquilo que criamos. E nós gostamos de controlar as coisas na totalidade. Mesmo quando não dizemos que não nos importamos com a opinião dos outros. É mentira. Ligamos sempre um bocadinho. Porque o que criamos raramente é neutro. Carrega sempre um bocadinho da nossa forma de pensar, das nossas dúvidas, carrega sempre as nossas contradições. Estou a criar, carrega um pouco de mim, aquilo que crio. E isso cria uma vulnerabilidade constante.
É subtil, mas às vezes é pesada. Eu acho que muita gente se confunde isso com a falta de motivação. Mete ser visto com mais clareza e isto não se resolve apenas com frases inspiradoras. Na minha opinião, resolve-se começando. Mesmo desconfortável, resolve-se começando. Uma das coisas mais difíceis de perceber foi que a motivação, normalmente ela não aparece antes. Nós queremos que ela apareça antes de começarmos os projetos, mas a motivação muitas vezes aparece a meio do projeto, aparece depois de nós já termos começado, porque é aí que estamos entusiasmados a fazer as coisas, começamos sem motivação, sem estarmos entusiasmados e a meio do processo começamos a nos entusiasmar com aquilo e a motivação começa a surgir, mas realmente ela nunca aparece antes, ela aparece a meio ou até no fim. Depois de começar, depois de me sentar, depois muitas vezes de começar mal, depois de começar sem grande entusiasmo, a tentar que o entusiasmo apareça, e quando aparece, não aparece como uma alegria, aparece como um alívio. Well done, conseguiste. Como uma espécie de tranquilidade silenciosa. Aquela sensação de, ok, afinal não é impossível. Porque deixou de ser esperar sentir algo e passou a ser sobre atravessar o desconforto inicial. E esse desconforto inicial está quase sempre lá. Mesmo hoje, mesmo após muitas tentativas de tentar gravar o vídeo, que este é o meu objetivo neste momento, criar um canal do YouTube para me expor e para poder desenvolver a minha forma de expressão, a minha forma de falar, a minha forma de articular as palavras, e o desconforto continua, mesmo após criar vários vídeos, que ainda não os publiquei, mas estão criados, e este desconforto continua, permanece. Normalmente só sai depois do vídeo estar gravado e de pensar, não está excelente, mas também não está mal. Durante algum tempo tentei resolver isto com pura disciplina, forçar os horários, obrigar-me a produzir, ignorar completamente o estado interno, e funcionou, até deixar de funcionar, porque criar à força, cria aquela distância, não aproxima, cria distância daquilo que estamos a criar. Hoje em dia penso mais em compromisso do que em disciplina, um compromisso leve, não violento para mim mesma, do género, eu vou aparecer, em vez de tenho que fazer algo incrível. Esta diferença é enorme, relaxa-me bastante. E a fase em que tudo fica em silêncio, nada me entusiasma. Que criar parece-me completamente inútil. Antes isto assustava-me. Epá, não paro quieta. Antes isto assustava-me. Achava que tinha perdido alguma coisa para sempre. Hoje tento não reagir logo. Tento não preencher de imediato esse vazio. Tento não distrair-me à força. Às vezes esse silêncio é só uma pausa. Não é um fim. É só apenas uma pausa. Eu tenho também esta opinião porque o meu feedback, portanto a minha formação profissional é em design gráfico, e exerci design gráfico por cerca de 10 anos, e então existe nas agências da especialidade, agências de publicidade, o departamento dos criativos. Portanto, os designers estão constantemente a criar. É o sítio que melhor se pode falar da motivação. Estás motivado por fazer um novo projeto? Quer dizer, a pessoa não está todos os dias motivada, mas o trabalho tem que ser feito. Portanto, com motivação ou não, o trabalho tem que ser feito. Um excelente exercício. Mas é mais fácil criar para os outros do que para nós próprios. É muito mais fácil. A minha maior mudança foi ver a criação como algo que depende da motivação, e passar a vê-la como parte da minha própria identidade. Tipo de, eu crio porque é assim que eu penso, porque é assim que eu organizo o caos interno, mesmo quando não resulta. Que isso tira um peso enorme, porque já não preciso de estar inspirada para começar, só preciso de estar presente, só preciso estar aqui e bora lá, vamos começar. Há uma parte desta história que eu ainda não tinha dito e que tem tudo a ver com este vídeo existir. Eu pensei em criar este canal de YouTube há muito tempo, muito mais do que aquilo que pensei em gravar. Pensei eventualmente até em criar canais dark, onde para mim pareciam mais fáceis porque não tinha que aparecer. Mas o que eu quero desenvolver em mim é precisamente a parte do aparecer. Portanto, um canal dark não resolve o meu problema, porque eu quero evoluir enquanto pessoa e quero enfrentar,
quero é enfrentar os meus medos, os meus problemas, aquilo que me trava na vida. Porque eu vejo pessoas a criarem e se calhar com menos capacidade, outras com mais capacidade, mas muitas com menos capacidade, que simplesmente têm a capacidade, têm coragem para começar a gravar e ponto. Então antes de começar a os temas, pensei no nome em que punha o canal, pensei no tipo de pessoa que eu achava que precisava de ser para fazer bem. Isso durante muito tempo serviu-me como uma desculpa confortável ainda estou no processo de criação e como não tenho um patrão a dizer-me é agora que tem que sair, estica-se um bocadinho mais. Porque basicamente, enquanto há só o pensamento, não há risco. O problema é que pensar demasiado também cansa. E cansa de uma forma silenciosa. As coisas perdem completamente o brilho. É um cansaço que não se vê, mas que ocupa muito espaço. Quando eu dizia que não tinha motivação para gravar, o que eu queria dizer era isto. Eu não sei se a minha voz gravada vai-me parecer bem. Eu não sei se quero ver a minha imagem fixa no ecrã. Não sei se estou preparada para ver que isto vai ficar registado na internet e, como se costuma dizer, uma vez na internet para sempre, na internet, porque gravar é isso, é ficar. E a minha voz sempre foi uma questão. Por causa do sotaque que eu tenho, sou natural do Algarve, então naturalmente tenho um sotaque. No entanto, já vivo em Lisboa há uns 23 anos, 23? Aí. Já vivo em Lisboa há muito tempo mas ainda assim continuo com uma mistura de sotaques, então a minha voz às vezes não me soa assim muito bem. Às vezes parece uma voz demasiadamente hesitante, ou simplesmente não era a voz que eu via na minha cabeça, que é normal, acontece com toda a gente. A imagem é outro problema, a forma como me sento ou a forma como fico com as mãos, ando aqui a tentar me ajeitar e a forma como articulo a boca, como a minha expressão, não estou habituada a ver. A forma para onde é que eu olho quando estou a pensar, tudo isto se torna visível de uma forma que nós não controlamos. Depois já a exposição, que é talvez a parte mais difícil de nomear. O problema não é só as pessoas verem, é as pessoas poderem interpretar. O pior é que mal interpretar, reduzir aquilo que nós estamos a fazer. E basicamente, e um vídeo não explica tudo aquilo que somos, está ali a representar-nos. E durante muito tempo isto foi demasiado para mim. Não porque eu não quisesse criar, mas porque eu queria controlar o resultado antes dele começar. O passo real não teve nada de inspirador. Não houve aquela música épica, não houve aquela clareza absoluta de que é isto que eu quero fazer. Houve aqueles pequenos gestos quase automáticos. Arrumei aqui a casinha, tentei ver a luz, sentei-me, levantei-me, gravei, o micro 1, 2, 3, ver se está a funcionar e pronto. E houve aquele momento específico, talvez aquele mais honesto de todos. Fiquei a olhar para a câmara em silêncio, pensar se valia mesmo a pena. Eu estou motivada. Eu já pensei nisto o suficiente. E gravei. Portanto, a motivação ela não veio antes, ela veio depois de desligar a câmara, veio a meio do vídeo, veio quando comecei realmente a falar e a perceber, eu gosto disto, eu acho isto fixe. A motivação veio depois de perceber que a minha voz não precisava de ser perfeita para ser a minha voz, que a minha imagem não precisava de estar completamente polida para ser a minha imagem, é a minha imagem, eu sou assim. E que eu não precisava dizer tudo hoje, num vídeo apenas. Este canal não nasceu com excesso de confiança, nasceu de uma decisão quase banal. Foi parar de esperar estar pronta. É talvez por esse motivo que este vídeo faz sentido existir exatamente assim. Sem grandes conclusões, sem grandes respostas fechadas, que ele não é só um vídeo acerca de motivação, ele é motivação em forma de gesto. O registro de alguém que pensou durante muito tempo e que decidiu finalmente falar. O canal não começa porque eu descobri alguma verdade especial, começa porque eu aceitei que esperar mais não me ia trazer isto. Talvez os próximos vídeos sejam diferentes, talvez isto seja assim um bocadinho confuso, talvez mude muita coisa pelo caminho, não sei. Mas este é um ponto de partida imperfeito, honesto e real. Por agora é suficiente. I think so. Talvez a motivação não seja algo que nos falta. Talvez seja algo que aparece quando deixamos de fugir. Eu não sei ao certo. Estou a perceber.
sei que esperar pela motivação foi a desculpa que tive durante muito tempo, que encontrei para não avançar. E penso que isso também faz parte deste caminho. Talvez, calhar, seja isto. Avançar sem garantias, grandes certezas, com alguma honestidade. Eu espero sinceramente que este vídeo vos inspire a começar aquele projeto que têm na gaveta há tanto tempo, que tenham coragem para começar, que não fiquem à espera do dia em que estão motivados, porque esse dia pode não aparecer. Vos ajude simplesmente a começarem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, por favor, ponham um like, ajudem-me a crescer. Dê-me alguma motivaçãozinha para continuar. Compartilhem e subscrevam o canal. Que assim me dizer, eu sou a Tânia Seita e até já. Beijo. Até o próximo vídeo.